Buster on Stocks, powered by Roya. Então hoje vamos falar da Johnson & Johnson, esse gigante aí da indústria farmacêutica, entre outras coisas. Valor de mercado de 386 bilhões de dólares, é a maior empresa farmacêutica do mundo e também uma das maiores empresas do mundo. Tem mais de 130 anos e é um grande conglomerado com 250 subsidiárias. 40% da receita é de venda de medicamentos, mas ela também trabalha com equipamentos médicos e, assim como todo mundo sabe, conhece, produtos relacionados à saúde e higiene pessoal vendidos diretamente aos consumidores. Então, são basicamente três segmentos importantes: farmacêutico, equipamentos médicos e venda direta ao consumidor de produtos de saúde e higiene pessoal. Então, segmento farmacêutico é o maior, o mais expressivo, com quase 41%, equipamentos 27% e direto ao consumidor 13%, 14% praticamente. Ela opera em 60 países e vende em 175 países, ou seja, esse número é extremamente expressivo. Eu não sei quantos países existem, porque aumentou muito recentemente, mas não é nada muito longe de 200. Então ela vende em praticamente todos os países do mundo e tem operações em 60 países. Mas a operação nos Estados Unidos continua sendo a mais importante. A gente vê aqui o gráfico. E, na verdade, vem até crescendo, né? 35, 37, 39, 42 quase. Então, vem crescendo. Isso aqui é bilhões de dólares e não percentual, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê que o crescimento em bilhões de dólares da receita americana é maior do que da receita dos outros países, que em 2014 39,5, 39,7 e americano 34,8, 41,9. Mas a dependência dela do mercado norte-americano é grande, né? A gente vê que um pouco mais da metade da receita vem dos Estados Unidos, né? Há uma parte bastante relevante da receita vindo dos seus produtos campeões, né, dos seus produtos mais importantes. Então você tem aqui 26 produtos, isso é um número fantástico, né, para você ver o tamanho dessa empresa. Você tem 26 produtos com receita só daquele produto maior do que $1 bilhão por ano. E dentro desses 26 tem 12 que a venda é maior do que $2 bilhões por ano. Então tem aí o Johnson Baby, Neutrogena, Listerine e tal, e alguns outros aqui que acima de 2 bilhões, né? Lentes de contato, Remicade e tal, alguns produtos médicos, né? Para sutura, para trauma. Isso aqui é um dado realmente impressionante, porque apenas um produto dela já era suficiente para fazer uma empresa expressiva, né? Um produto com venda acima de $1 bilhão no ano já seria uma empresa expressiva. Ela tem 26 produtos dessa forma, então realmente é um gigante, né? As três, vamos ver, dividir os três segmentos que ela trabalha, né? No segmento farmacêutico, o mais importante são os medicamentos imunológicos e para tratamento de câncer, né? Daqui o imunológico e o tratamento de câncer, os dois juntos, né? São os mais importantes. Mas tem outros, neurociência, doenças infecciosas e tal, mas esses dois são mais importantes, né? Uma receita de quase 41 bilhões da área farmacêutica, metade, um pouquinho mais da metade, vem dos medicamentos imunológicos e para câncer. No segmento de produtos vendidos diretamente ao consumidor, a maior parte da receita vem do que eles chamam lá nos Estados Unidos over-the-counter, drogas over-the-counter. Seria em cima do balcão. São drogas ou produtos vendidos diretamente ao consumidor sem necessidade de prescrição médica.
sendo assim os mais expressivos os produtos para pele e cabelo da marca Neutrogena e faciais, e o medicamento Tilenol, que nos Estados Unidos é vendido sem receita, o que é raro nos Estados Unidos. A maioria dos medicamentos são vendidos só com receita, então é uma parte expressiva dessa receita. E tem outras marcas importantes como Listerine, Band-Aid, Johnson e tal, que perfazem esse segmento. O segmento de equipamentos médicos, a maior parte vem de equipamentos para cirurgia geral e ortopédicos, né? A maior parte da receita vem desse segmento. Então, deu para a gente conhecer a empresa, né? Entender a empresa, né? Não é uma empresa complexa, né? É uma empresa muito abrangente, muito grande, muito diversificada, mas não é complexa, né? Se você pensar, ela está ali na área de saúde, cuidados, vamos dizer, não de beleza, e cuidados de higiene, dividida entre setor farmacêutico, que é o maior dela, o mais importante, setor de equipamentos médicos e setor de venda direta para o consumidor. Com tudo isso, ela vem tendo um resultado expressivo, é um gigante, né? E como a gente vê nesses gigantes, né, você normalmente não vai ver um crescimento como das empresas pequenas, né? Mas em alguns dados, você vê na receita, não dobrou e tal no período, mas você aumentar 20 bilhões a receita de dólares, né, que foi nesse período, é bastante expressivo, né? Porque uma coisa é você ter uma receita de 10 milhões, aumentou para 100 milhões e multiplicou por 10. É a lei dos grandes números, né? Agora, quando você tem uma receita de 62 bilhões, não é fácil aumentar. A de 10 para 100 aumentou 10 vezes, mas aumentou 90 milhões. Aqui aumentou 20 bilhões, é muito expressivo. É importante notar essa queda imensa de juros, de lucros aqui. Isso é decorrente à mudança tributária que foi feita pelo governo Trump. E aí isso é um ajuste fiscal que muitas empresas que vendem no exterior tiveram que fazer. Mas, apesar desse dado em 2017, vai haver um benefício posterior com menor pagamento de impostos. E aqui também houve a compra da Acetelion, é a maior empresa de biotecnologia da Europa, por 30 bilhões de dólares. Então, por isso essa dívida, mas que é uma dívida totalmente equilibrada. O que a gente vê é um crescimento expressivo também, é do fluxo de caixa financeiro e o fluxo de caixa por ação. Ela tem usado esse fluxo de caixa livre expressivo dela na recompra de ações e na aquisição de outras empresas. Isso traz um crescimento e traz um retorno muito bom para o acionista, né? Nos Estados Unidos os dividendos são tributados, então as empresas focam muito em recompra de ação. E como a liquidez e a quantidade de ação de uma empresa dessa é uma coisa absurda, não há o risco que ocorre aqui às vezes, quando a empresa recompra muito, de começar a cair a liquidez ou ela está caminhando para fechar capital. Lá é uma quantidade muito expressiva de ação, uma liquidez absurda, então não há esse risco. Veja que o retorno ao acionista no longo prazo é fenomenal, né? Mas também aqui a gente vai até 50 anos, mas de qualquer jeito a gente tem aí um retorno grande. Agora, temos que ficar atento que, obviamente, essa empresa, como todas desse segmento, é alvo constante de processos por efeito colateral dos seus medicamentos. Ela tem uma perda constante com isso. Essas empresas conseguem ter equipes jurídicas espetaculares e a maioria dos casos acabar em acordos por valores muito melhores do que elas foram condenadas na primeira vez, na primeira instância. Elas vão recorrendo, e isso acaba levando a acordos por valores muito menores. Mas
o acionista tem que estar ciente que isso é um risco e é uma situação que vem, assim, nos Estados Unidos, se agravando, os processos vêm se tornando cada vez maiores, um movimento, assim, de conscientização contra essas empresas, e isso acaba levando lá a tribunal de júri, não só porque aqui no Brasil só tem júri para casos de assassinato e tal, lá não. Esse tipo de processo pode ter tribunal de júri, depende do estado, depende de uma coisa. Então, quando você tem júri, você tem uma influência maior das mudanças da sociedade do que quando você tem só o juiz, né? Então, o acionista tem que estar ciente desse risco, mas para quem diversifica bastante, obviamente há aí um controle de risco. Então essa aí foi a Johnson & Johnson, Boston Stocks, Powered by Roar.